Olá, seja muito bem-vindo. Na edição de hoje do Tela 1, vamos tratar de um tema que atinge mais de 20 milhões de brasileiros, o vício do cigarro. O que vamos discutir no jornal de hoje é como está sendo cumprida aqui em Curitiba a lei que proíbe o consumo dos derivados do tabaco em lugares públicos, parcialmente ou totalmente fechados. O Tela 1 também vai trazer informações sobre as prevenções e os tratamentos indicados para quem deseja diminuir ou acabar com o consumo diário do cigarro. Eu sou Davi Carvalho e apresento hoje a edição do Tela 1. A lei antifumo foi regulamentada para todo o Brasil em 2014. A partir de então, ficou proibido o consumo de qualquer derivado do tabaco em locais fechados, sejam públicos ou privados. Mas será que a legislação está realmente sendo cumprida aqui em Curitiba? A equipe de repórteres da Rede Teia foi verificar. Confira na reportagem de Ana Santos. A lei antifumo proíbe o ato de fumar em locais de uso coletivo, público e privado. Regulamentada em dezembro do ano passado, ela proíbe os fumódromos dentro ou fora de bares, casas noturnas e restaurantes. A lei é polêmica. Porque se já tem uma área específica, não vai interferir na vida dos outros usuários do bar. Então quem não fuma não vai no fumódromo, é lógico. O fumante, então, ele deve fumar na casa dele, né? Penso eu, né? Porque a não ser que o ambiente fosse todo repleto de fumantes, aí ficaria mais adequado esse espaço. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aceita a lei, mas não concorda. Nós entendemos que a lei do fumo, e principalmente da sua regulamentação, ela tem que ser respeitada. Nós ainda entendemos que, já que o cigarro é uma coisa lícita, deveria ter ambientes específicos para que essas pessoas possam se sentir também à vontade. Mas enquanto isso, a legislação não vê assim, eu acho que nós temos que divulgar o que é correto e que a lei exige. A Vigilância Sanitária é responsável por fiscalizar a existência de fumódromos em Curitiba. Ela diz que fiscaliza, mas ainda assim na cidade existem vários estabelecimentos que ainda têm espaço destinados para fumantes. O estabelecimento sofre as sanções cabíveis, né, previstas na lei. Ele pode ser intimado, normalmente ele é infracionado. Isso gera um processo administrativo, provavelmente vai gerar uma multa para que ele regularize, né, e desfaça esse local. Mas 5 meses depois da lei entrar em vigor, as coisas parecem não ter mudado. E nem todos os estabelecimentos foram orientados corretamente. Os toldos e as marquises dos prédios normalmente funcionam como fumódromos. Alguns bares e restaurantes mantêm cinzeiros, o que indica aos fumantes que aquele espaço pode ser usado. Faltou um pouco de um acompanhamento da vigilância com as casas, né? Eu não recebi nenhuma informação a esse respeito. Nós não temos muitas informações, né? Inclusive de que forma que pode ser. Parece que em áreas cobertas também, desde que seja um toldo, também é proibido, né? Agora a gente não sabe como é que ficou o distanciamento e tal, então... Né? Eu não fui atrás, né? Talvez seja uma falha minha, mas eu acho que o pessoal também acabou deixando a desejar nessa informação. Não pode, acabou os fumódromos, né? É proibido agora por lei. Mas eu frequento bares e todos eles têm. Como a lei está sendo regulamentada, revista agora, eles estão retirando os fumódromos de dentro dos estabelecimentos, justamente para não ter pessoas fumando perto. Eu acho que não adianta você querer coibir as pessoas de fumarem no espaço de lazer delas, porque faz parte do ambiente do bar, da balada, as pessoas querendo ter um lugar para fumar. Então acho que não vai durar muito tempo, acho que não vai ser muito... Pode durar, mas não vai ser efetivo. Os estabelecimentos que descumprirem a lei podem receber multas que variam de R$2.000 a R$1,5 milhão de reais. Me parece que proibir a existência de fumódromo em si, de um lugar próprio para as pessoas fumar, seja viável sim, porque você preserva ao fumante o direito dele fumar no seu ambiente privado, no seu ambiente particular, no seu ambiente reservado, sem que com isso você, de alguma forma, ainda que remotamente, esteja expondo as demais pessoas a sofrerem os efeitos do cigarro, não desejando elas. Numa sociedade democrática, o papel importante é a gente conseguir conciliar os diferentes interesses, as diferentes posições dessa sociedade. Vale ressaltar que a cidade de Curitiba possui desde o ano de 2009 uma lei municipal que determina que os ambientes públicos e privados sejam 100% livres do cigarro. E você sabia que mesmo o Brasil tendo um alto índice de consumo do cigarro, o número de ex-fumantes é maior que o de fumantes entre a população? É o que apontam os dados do IBGE. Mais de 25 milhões de pessoas já deixaram no passado o vício pelo tabaco.
E para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Marina Machado. Olá, Marina. Obrigado pela presença. Muito obrigada também pelo convite. Marina, qual que é a importância do cumprimento da lei antifumo para os cidadãos? A importância do cumprimento da lei, que eu vejo, é muito mais ligada à questão da saúde em si mesmo. Porque a gente tem comprovadamente na ciência dados que mostram que o fumante passivo também acaba tendo um prejuízo para a sua saúde, além do fumante que é o ativo, né? Então, essa lei tenta garantir que quem não escolheu por fazer uso do cigarro também consiga garantir uma qualidade de saúde, apesar de estar num lugar público, por exemplo. E agora vamos conferir uma enquete produzida pelos repórteres da Rede Teia. Eles foram até pessoas fumantes para saber como elas começaram a desenvolver o vício pelo cigarro. Vamos conferir. Quando que você começou a fumar? Eu tinha 17 anos. Faz 5 anos. Com 14 anos. Eu comecei aos 12. Por volta dos 15 para 16 anos, mais ou menos. Eu tinha idade de 17 anos. E o que te levou a fumar? Andar com companheiros, né, que fumavam. Na minha época, ainda entre os jovens era algo que todos queriam, né, para você ser popular. Hoje em dia já é mais um pouco diferente. O pessoal não faz tanta promoção disso. Influência de amigos. No começo não fumava e comecei a fumar porque todos meus amigos fumavam. Eu morei em sítio vários anos e sempre convivi com gente que fumava cigarros de palha, né? E desde criança nunca... Os meus amigos, quando eram crianças, também não gostavam, mas eu sempre gostei do cheiro, sempre gostei. E acabei fumando, não sei dizer se foi por influência de alguém específico, não me lembro, mas é mais por causa do gosto mesmo, sempre gostei. E você tem vontade de parar? Com certeza tenho. Ele atrapalha muito a atividade física. Eu faço karatê e pro karatê é muito prejudicial, então vontade eu tenho, só é difícil. Tenho vontade sim. Porque faz muito mal pro corpo e eu já começo, hoje em dia já vejo os efeitos dele, tenho muita tosse, acabo perdendo fôlego quando eu faço algum exercício. Já tentei várias vezes, né? Isso aí prejudica muito a saúde. Vontade tem. Tem que parar, né? Uma hora tem que parar. Marina, mesmo com tantas campanhas publicitárias alertando para os malefícios do cigarro, por que as pessoas ainda adquirem esse hábito? Isso que passou na enquete em relação à companhia dos amigos realmente tem uma influência bastante importante. Numa fase da adolescência, que é normalmente quando se começa a fazer uso do cigarro, estar num grupo é uma coisa que é muito importante para o adolescente em si. E normalmente as pessoas que fumam estão em grupo, seja lá fora fumando, seja num contexto em que elas estejam conversando para poder fumar, pedir isqueiro, pedir cigarro emprestado, qualquer coisa desse tipo, né? Então ela acaba tendo uma influência de agregar o grupo mesmo. E também pela questão dos modelos. O adolescente também está numa fase de escolher aqueles amigos que vão ser os mais próximos dele, que vão ser aqueles que vão fazer parte do ciclo de amizades. Se alguns deles fumam, por modelo pode ser que ele também opte por começar ou para experimentar o cigarro, até para poder ver como é que funciona, a questão da identificação com o modelo de amigos mesmo. Né? Já deu para perceber que as amizades influenciam, mas também existem alguns lugares em que eles sejam mais favoráveis para o uso do cigarro? Se as famílias são fumantes, também favorece um pouco mais a questão do consumo. Aquele exemplo que o outro rapaz deu, né, de ser do interior e estar acostumado com o cheiro de cigarro e gostar. Os ambientes, a família, os pais também servem como modelo. Então, se o cigarro passa a ser um modelo ou passa a estar presente na vida dessas pessoas desde muito cedo, isso também acaba tendo uma interferência, porque você está acostumado com o cigarro no dia a dia, né? Então, a questão das publicidades também, né? Por que teve a lei agora que proíbe as propagandas de cigarro em horário? Porque realmente isso tinha uma interferência. Tanto que depois dessa lei de proibição nas publicidades, reduziu-se muito o consumo de cigarro na faixa de adolescentes mesmo, né? Outro ponto levantado nas respostas da nossa enquete foi a dificuldade de manter o fôlego em atividades físicas. Quais são outros malefícios do cigarro assim, que você pode apontar para a gente? Em pessoas que têm uma predisposição, ela pode aumentar a pressão arterial, então isso pode gerar um risco, inclusive, de AVC. Nas mulheres que fazem uso de anticoncepcional, associado com o fumo, também aumenta o risco de AVC. Então, as mulheres acabam, por questões hormonais mesmo e de fisiologia, ficando mais vulneráveis a doenças arteriais por conta da associação com o cigarro. Doenças respiratórias, asma, alergias, rinites, enfraquece o coração, podendo trazer doença de miocárdio, tem um risco de impotência sexual ou interferir na potência sexual de homens e mulheres pela questão da libido em si, porque bem ou mal é uma droga
que causa algum efeito no organismo. Então, ela interfere na função do organismo como um todo. E quando que a pessoa percebe que ela está viciada em cigarro? Quando ela já consegue, às vezes ela acorda já pensando no gosto do cigarro, ou quando ela não consegue se imaginar em atividades que ela costuma fumar sem o cigarro estar presente. Por exemplo, um cafezinho, ou acabei de almoçar, vou fumar um cigarro, antes de dormir vou fumar, acordo, vou fumar. Quando a vontade de fumar passa a ficar cada vez mais constante. Só que aí já é um alerta, né? A ideia é que a pessoa consiga se conscientizar antes de desenvolver o vício, porque depois que o vício está instalado, é muito mais complexo para lidar com esse fenômeno. Você consegue indicar alguma precaução que a pessoa tem que ter em relação a isso, para ela não se tornar viciada em cigarro? Eu acho que essa coisa do autoconhecimento ajudaria muito. Em que sentido? Eu acho que todo adolescente acaba experimentando o cigarro. Uns gostam, outros não. Mas essa coisa da experimentação é muito característica do ser humano. Então, uma coisa é experimentar, outra coisa é fumar um cigarro a cada mês, outra coisa é começar a fazer uso dele cada vez mais frequentemente. Então, se policiar nas suas atitudes, nos seus comportamentos e verificar em que momentos você vem enquadrando o cigarro na sua vida e por que motivo. Por exemplo, estou bem, estou na balada, vou fumar um cigarro com um amigo, é uma coisa. Outra coisa é, estou angustiado, estou nervoso para a prova, estou triste e vou fumar um cigarro. Você começa a associar o cigarro com a compensação por um sentimento ruim. Então tem uma tendência maior a desenvolver aí um vício pela função que o cigarro está tendo na sua vida. Então essa compensação é o maior problema ou existe algum outro assim? Tem predisposição genética que interfere também, o perfil de consumo da pessoa, por exemplo, a compulsão por qualquer coisa, né? Tem gente que abre uma caixa de chocolate, uma barra de chocolate e come um pedaço. Tem pessoas que não param até acabar. Quem não para até acabar, naturalmente tem uma predisposição à compulsão, seja ela qualquer que seja. Essa pessoa, por exemplo, se começa a fumar, ela tem uma tendência maior a desenvolver, por exemplo, uma dependência de quem não tem esse hábito compulsivo, ou de que consegue controlar um pouco o padrão de consumo de qualquer substância. Então, existe algum tratamento indicado para essas pessoas? Olha, muita gente procura psicoterapia, mas muito mais para entender alguma questão da sua vida do que para tratar a questão do cigarro em si. Mas a psicoterapia pode auxiliar nesse processo. E hoje, com as gomas de nicotina, os adesivos de nicotina, isso também favoreceu bastante a questão do facilitar a dependência que é a física. Mas o cigarro em si, ele gera uma dependência, além da física, a dependência que a gente chama psicológica, né? Então, a física, essas gomas e o adesivo dão conta de cuidar, mas a dependência psicológica é mais complexa, porque ninguém fuma um cigarro no dia. Quem é fumante e é viciado, fuma uma média de 10 a 20 cigarros por dia, né? Então, em 10 a 20 momentos do dia dela, o cigarro está presente. É bem mais difícil tirar da rotina dela isso, né? Mas existe um tratamento com 100% de chance de cura? Não, hoje não. Nenhuma dependência química tem 100% de cura hoje. Dependência de cigarro é uma dependência química. Hoje, comprovadamente, nenhuma dependência tem cura. O que a gente consegue é controle e policiamento, monitoramento para que as pessoas se conscientizem e evitem desenvolver a dependência, que é o ideal. Porque depois que a dependência está instalada, é muito mais difícil, como deu para ver na reportagem, muitos tentando parar e não conseguindo. Ok. Eu recebi nos estúdios do Tela 1 a psicóloga Marina Machado para falar sobre algumas particularidades do cigarro. Marina, muito obrigado pelas suas informações e pela sua presença. Eu que agradeço. E o Tela 1 desta semana fica por aqui. Você pode conferir novamente essa edição do jornal no canal da TV Teia no YouTube. Até a próxima!